nós vamos trazer a questão da saúde mental e das nossas relações com a natureza em números, em fatos, e ao longo da palestra vamos traçando as conexões desses acontecimentos, desses fatos, dessas dimensões da vida com a doutrina espírita, que é tão rica nesse sentido, em termos de estímulo, de fortalecimento da saúde mental, saúde física, da saúde espiritual e também das nossas relações para com todas as criaturas dessa natureza. E uma coisa está absolutamente conectada com a outra. Então, vamos lá. Alguns números muito importantes. E esses números permeiam as duas questões, está bem? Tanto a questão da saúde mental quanto da natureza, do reino animal, do reino vegetal. Bom, a Organização Mundial da Saúde nos fala que são, na questão do suicídio, e eu milito nesta área, é a minha outra missão de vida, que eu vou levar até o fim dessa minha vida, até a última grama de oxigênio nos meus pulmões, que é a questão da promoção da saúde, da prevenção do suicídio. A Organização Mundial da Saúde nos fala em cerca de 700 mil casos todos os anos, sendo que quase 200 países são vinculados à OMS e somente 60 países mandam os relatórios anuais. Então, tudo leva a crer que esse número é maior ainda. Nós temos também no nosso planeta hoje a questão dos refugiados. A Acnur, o órgão da ONU que trata dos refugiados pelo mundo, nos fala que hoje são cerca de 114 milhões de almas em situação gravíssima de vida por conta dos mais variados motivos, as guerras, principalmente. O Banco Mundial projeta, até o ano 2050, cerca de 200 milhões de refugiados climáticos. Não sei se estão familiarizados com esse conceito, nós vamos aprofundá-lo mais adiante. A última pandemia, Covid-19, que não volte tão cedo, embora tenhamos que, cada um de nós, prestar atenção muito grande nas nossas relações para com a natureza, para evitarmos que a próxima pandemia aconteça, foram cerca de 15 milhões de almas que desencarnaram por conta da Covid-19, segundo a OMS. A própria OMS também nos diz que cerca de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem com a depressão, que tem jeito, que tem apoio. Em Portugal, então, tem muito apoio para isso. Cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de transtorno emocional. Nós somos 8 bilhões de pessoas, é muita gente. E 14% deste contingente são adolescentes. Mais de 2/3 dos norte-americanos sofrem com algum tipo de ecoansiedade. Ecoansiedade, talvez seja um termo novo, nós vamos entrar mais profundamente nesse tema. 31% dos jovens em Portugal sofrem algum tipo de transtorno emocional. Em quase 3 anos de Portugal, eu moro em Guimarães há quase 3 anos, já me é claro, cristalino, perceber que temos um desafio imenso em relação à juventude na questão da promoção da saúde mental, meus amigos. E 46% desses jovens têm algum sintoma depressivo. E em Portugal, as patologias mentais atingem aí cerca de 1/3 da população. Ou seja, este é mais ou menos o cenário. Poderia trazer muitos outros números mais, mas não vou chateá-los com isso. Não faria isso nessa primeira vez que cá estou nessa casa tão querida. Vamos falar aqui muito brevemente, porque o tempo não permite que possamos aprofundar isso, mas falar de alguns sinais de alerta, brevemente mesmo, sobre a questão da saúde mental, sinais que nos dizem que algo não vai bem e que impactam, direta ou indiretamente, na questão do suicídio, que não podem ser, de maneira alguma, desprezados, meus amigos e minhas amigas, de maneira alguma desprezados. Então, nós temos a própria depressão, os próprios transtornos psicológicos, a perda de interesse em coisas que eram antes prazerosas nas nossas vidas. É um sinal de alerta importante. A falta de energia ou de propósito de vida, algo que se percebe muito na juventude também hoje em dia, e na juventude de todas as idades. Negligência em relação a tarefas básicas do dia a dia, o uso de drogas é um cancro na nossa sociedade. Comentários que a pessoa emita sobre desesperança, baixa autoestima, o isolamento, a automutilação, subitamente colocar negócios em ordem. Por quê? Por que alguém faria isso? É importante ter isso presente como um sinal de alerta. Uma repentina mudança de humor, da tristeza, da agitação emocional absoluta para o estado de calma, de serenidade. Pode ser positivo, mas pode ser também algo mais que merece a nossa atenção.
o estresse intenso com os problemas do mundo de César, da materialidade, né? Da luta pelo pão nosso de cada dia. Problemas financeiros, de trabalho, problemas de relacionamentos, né? Compra de arma ou quantidade anormal de medicamentos. E aqui um fator que diz respeito muito aqui ao nosso meio espírita, as vozes que incentivam muita atenção, porque assim como existem os nossos amiguinhos que nos apoiam, também existem aqueles amiguinhos espirituais que estão equivocados, que merecem a nossa atenção, nosso cuidado fraterno e que, infelizmente, inspiram com as suas vozes a que façamos algo não positivo com as nossas vidas. A questão do luto, uma sensação de não haver saída para os problemas da vida, mudanças de padrão de humor e sono, frases diretas, as redes sociais, inteligência artificial, isso é tema de uma outra fala que nós estamos também emitindo aí por Portugal, o espiritismo, a questão do mundo digital e tudo que diz respeito à nossa saúde. A ecoansiedade, que vamos mencionar mais adiante, a solastalgia, que é um conceito que diz o seguinte: é uma comunidade que está lá vivendo a sua religião, a sua cultura, a sua vida, os seus costumes e que precisa deslocar-se daquela região para uma outra por conta da invasão humana, exploratória, econômica, industrial, que dizima com aquele meio ambiente. Por exemplo, as comunidades indígenas do Brasil, que sofrem com garimpo, com mineração, com agricultura, pastos, enfim. E um sinal de alerta especial. Aqui vamos entrar, então, na tal da ecoansiedade. O que seria isso? É uma espécie de medo, uma angústia, uma incerteza frente ao futuro em relação às alterações climáticas que estamos vivenciando hoje em ritmo crescente e cada vez mais intenso. Cheias, secas, incêndios, tempestades, quaisquer eventos climáticos extremos. Hoje mesmo, para minha surpresa, estávamos a comentar, quando estávamos vindo para cá, um tornado em pleno Rio Tejo, em Lisboa, algo que eu, particularmente, nunca tinha percebido, algo extremamente novo. Então, isso causa um receio, causa uma ansiedade na pessoa. Quais são as causas, então, da ecoansiedade? Ter vivido um desastre ambiental, ou estar em risco iminente de enfrentar algum desastre, ou ter pessoas próximas a regiões onde isso se passou. E isso causa, então, ansiedade, depressão, uma espécie de estresse pós-traumático e uma série de outros efeitos, outras consequências que, meus amigos e amigas, já está sendo sentido nos consultórios de psicologia, psiquiatria pelo mundo, e aqui na Europa, inclusive. Um sentimento de impotência frente ao movimento que a natureza faz, não é? Que nada mais é do que uma manifestação das leis de causa e efeito que o Espiritismo trata com tanta propriedade. A indiferença em relação ao trato com a natureza, e isso abre caminho para uma série de outras enfermidades. Então, ecoansiedade é uma questão realmente muito séria e, assim, muita atenção a determinados grupos que possuem uma maior probabilidade de incidência desse problema. O planeta Terra nos oferece nomes para enfermidades novas a todo instante, né? Quem, no século passado, ouviria falar de uma ecoansiedade, não é? Então, os grupos mais propensos a isso, pessoas com problemas de saúde física, mental, pré-existentes, pessoas vulneráveis do ponto de vista social e econômico, profissionais da área ambiental também sofrem muito com isso, da área de saúde, de primeiros socorros, os refugiados climáticos e os imigrantes. Refugiados climáticos são aquelas pessoas, os irmãos que pegamos o exemplo da Tuvalu, uma pequena nação, micronação, pequenas ilhas no Oceano Pacífico, que estão sofrendo com a elevação do nível dos mares e que em breve, é questão de tempo, terão que se mudar. Ponto. Não há outra alternativa, terão que se mudar. Recentemente, uma das conferências da ONU para o meio ambiente, o primeiro-ministro de Tuvalu fez um pronunciamento para essa conferência numa das praias de Tuvalu, com água pela cintura. Entrou ao vivo na ONU com água pela cintura para mostrar a gravidade da situação. E o que pode ser feito? Manter-se informado, aprender também a desligar, porque o noticiário hoje em dia pesa. Eu não sei vocês. E aqui fica um convite, viu, meus irmãos, minhas irmãs? Não é um monólogo de minha parte, até porque eu não tenho a pretensão de trazer
conhecimento, sabedorias definitivas sobre o assunto. Estou aprendendo, estou no caminho de peregrinação. Fiquem à vontade para a qualquer momento oferecer também alguma ideia, algum insight, algum conhecimento, porque estamos aqui todos para nos ajudar nesse sentido, tá bem? Fiquem abertos, fiquem à vontade para isso. Vai ser muito bem-vindo, porque eu realmente estou a aprender. É a minha missão tratar do tema, mas preciso aprender muito, preciso estudar muito ainda sobre o tema. Então, o que pode ser feito também? Reconectar-se com a natureza, e isso, a doutrina espírita é pródiga nesses estímulos a que nos reconectemos com a natureza. Ela é pródiga, tem muitas referências a respeito. Joana de Ângeles, por exemplo, então, até agora, a pesquisa que fazemos a respeito, já temos cerca de 33 referências de Joana de Ângeles sobre reconexão com a natureza e com todos os reinos da vida. Joana de Ângeles. Além de psicóloga, uma ambientalista maravilhosa. Praticar atividades físicas meditadas em meio à natureza, falar, desabafar, partilhar. Fundamental. Mas, assim, o que mais pode ser feito para mitigar isso, não é? Para fazer frente a esse problema dos tempos modernos, do século XXI. Converter, então, essa eco-ansiedade em ação. Colocar mãos à obra. Uma fé sem obras nada é. Posso fazer uma comparação aqui, pretensiosa, dizer que o conhecimento da situação que temos hoje, porém, sem obras, também pouco representa para o conjunto da vida no planeta. Então, como fazer isso, não é? Eu trago aqui uma referência da obra Conduta Espírita, de Valdo Vieira, amigo de Chico Xavier, trabalhou com Chico e a quatro mãos em diversas obras, pelo Espírito André Luiz, que nos diz, primeiro, de alma agradecida e serena, abençoar a natureza que o acalenta, protegendo, quanto possível, todos os seres e todas as coisas na região em que respire, onde estivermos respirando, não importa a latitude, a longitude do planeta, precisamos estar, de alguma forma, protegendo a vida. E protegendo a vida, adivinha quem nós estaremos protegendo? A nós mesmos. Adivinha o que estaremos fortalecendo? A nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, porque somos espíritos encarnados, mas não estamos aqui de passagem, nós temos uma, uma convocatória, a ação no planeta, nessa existência. E por isso que eu acho incrível como a fala inicial, todas as palavras, até hoje eu me surpreendo, meu coração bate acelerado quando na fala inicial parece que já há a transcrição, um resumo de tudo que virá depois. E a irmã Filomena falou isso, que essa existência é a mais importante de todas e ela, por ser a mais importante de todas, exige de todos nós transformações, revoluções. O André Luiz está nos convocando a isso. E ele fala mais. Ele fala mais. Essa obra Conduta Espírita é muito útil, é muito incrível. Apoiar, quanto possível, os movimentos e organizações de proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Aos animais, todos, sem exceção, são nossos irmãos. Os domésticos, os selvagens, estejam onde estiverem, sob as águas, nas florestas, nos desertos, nas savanas. É a espiritualidade, a voz da espiritualidade nos convocando a isso. E da obra Paciência, de Chico Xavier, por Emmanuel, Emmanuel nos fala que perante a eterna sabedoria, todos estamos interligados. As pedras e as flores, os animais, os homens, os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. E é assim. Carl Sagan, célebre astrônomo do século passado, acho que ele desencarnou no século passado, se não me falha a memória, é dele a célebre frase que diz que nós somos feitos de poeira de estrelas. Então, vejam como é o ciclo da vida que percorre todos os reinos da vida, não é? Desde o mineral, vegetal, animal, hominal, a angelitude, o estado de espíritos puros. Eu fiz uma conta particular comigo mesmo para saber em quanto tempo eu me transformarei no espírito puro, e eu cheguei no número de 3 a 4 bilhões de anos. Deve ser mais ou menos esse o tempo que eu vou levar, mas nós chegaremos lá.
Nós chegaremos lá. Se estamos enfermos do corpo, da alma, se estamos eco-ansiosos, é por quê? Porque nós quebramos estes elos. Nós estamos quebrando o elo da vida que percorre as pedras, as flores, os animais, os homens, os anjos. Aí está o motivo, grande parte do motivo das nossas enfermidades, dos nossos problemas no mundo hoje, sejam físicos ou sejam psicológicos. Mas então, o que mais pode ser feito nesse sentido, no sentido de converter esses problemas em ação, não é? Para que possamos caminhar, evoluir nessa jornada. A obra O Consolador, também Emmanuel. Emmanuel é pródigo nessas recomendações, nesse tema que estou tentando entregar hoje para vocês. Ele fala que os reinos da natureza, vejam só, estão mais sob a responsabilidade direta dos homens que propriamente dos espíritos. Razão por que responderão perante as leis divinas pelo que fizeram em consciência com os patrimônios da natureza terrestre. Ou seja, traduzindo em miúdos, a bola está conosco. A espiritualidade nos guia, nos intui, nos orienta, mas a parte operacional da construção de um mundo melhor está conosco, está sobre os nossos ombros. E a espiritualidade vem nos dando esse alerta. Não é só Emmanuel, viu? Não é só Emmanuel, não é só Joana, não é só André Luiz. Tem uma pleiade de espíritos dando estes mesmos recados. Mesmos recados. E, como a irmã Filomena falou no início, eu tenho o orgulho de trabalhar junto ao MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita no Brasil, com lives, com campanhas, enfim. E no MOVE, um dos trabalhos do MOVE é pesquisar todo o conjunto da obra espírita e extrair da obra espírita referências doutrinárias que tratem exatamente disso, da natureza, dos reinos da vida e as relações destes conosco. São mais de 200 referências, de inúmeros, de dezenas de espíritos. E a espiritualidade oferecendo o caminho e nós ainda ocupados demais com as materialidades da vida, com os hábitos de consumo, com as tradições, com os costumes, e deixando de lado essa questão toda. Nesse sentido, eu também tenho uma alegria muito grande de servir na AMAVE, de trabalhar junto à AMAVE, o Amigos do Meio Ambiente da Vida, que promove grupos de estudo sobre obras que tratem desse tema e que estejam sendo trabalhadas à luz da doutrina espírita. Por exemplo, nós estamos a estudar no Brasil, num grupo que acontece mensalmente no Brasil, horário brasileiro. Então, quem estiver aqui em Portugal está convidadíssimo a participar. O problema é o fuso horário, que lá começa às 19h15, aqui vai ser 3, 4 horas mais tarde. Estamos a estudar a obra de Carlos Orlando Villarraga, Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. Uma obra maravilhosa, um grito de alerta para as questões da natureza, enquanto cita todo o conjunto da obra espírita, Kardec, Joana e por aí vai. Então, é uma alegria muito grande. E aqui estão os objetivos de desenvolvimento sustentável tratados na obra. E eu menciono apenas 3, 4 rapidamente, porque só aqui nesse slide já daria uma fala em si, específica para ele. Mas um dos objetivos é saúde e bem-estar. Para a sustentabilidade do planeta, esse é um objetivo fundamental a ser atingido. E diz respeito ao tema da palestra que estamos tentando entregar hoje, não é? Também a questão da vida terrestre, da vida na água, a ação contra a mudança global, do clima e por aí vai. E nesse sentido, meus amigos, está acontecendo no Brasil algo inédito na história do movimento espírita brasileiro, que nós sabemos que tem uma importância grande a nível do mundo, não é? A Federação Espírita Brasileira, que é uma entidade centenária, pela primeira vez na sua história, está promovendo, em caráter permanente, uma campanha espírita permanente de conscientização ecológica, atacando em todas as áreas, todas as nossas relações com a natureza, ética animal, florestas, todos os reinos da vida sendo vislumbrados nesse sentido. E ainda a Federação Espírita Brasileira, em parceria com o MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, lançou 2 livretos que estão à disposição no site da
da Federação Espírita Brasileira, Em Defesa da Vida Animal, Violência Não. Livretos que trazem, com o apoio do MOVE, uma série de referências doutrinárias sobre o tema. Ao final dessa fala, eu vou disponibilizar o meu contato e quem quiser mais detalhes, os links para download, enfim, conversar a respeito disso, vai ser uma alegria conversar com cada um de vocês e poder ajudar oferecendo esses conteúdos, tá bem? Contem comigo. Esse é um papel meu aqui também, sabe? Servir como um humilde apoio nesse sentido para ajudar a elevar essa conscientização. Bem, passemos agora para a questão dos sinais de alerta para a degradação ambiental e extermínio da biodiversidade. Bom, os noticiários já estão aí a nos informar isso todo santo dia. Ondas de calor, inundações, furacões, tufões, secas, o degelo dos polos está acontecendo num ritmo muito grande, os refugiados climáticos, os refugiados do reino animal. E aí, nesse sentido, Kardec, nós estávamos conversando, né? Aliás, a conversa maravilhosa antes da palestra, como nós precisamos, e eu também, eu me coloco nesse time, nessa equipa, como nós precisamos estudar Kardec ainda com muito maior profundidade, porque ele traz alguns insights poderosos. Por exemplo, em obras póstumas, Kardec nos fala que é imperioso que os espíritas dialoguem com diversos movimentos sociais, estejam atentos às ações existentes em todas as partes do mundo e se consorciem a iniciativas em andamento de combate às injustiças e reafirmação de direitos. É Kardec nos convocando ao combate à injustiça climática, à injustiça alimentar, à injustiça moral e ética com todas as criaturas da vida no planeta, e a reafirmação dos direitos. Todos nós temos direitos, todos sem exceção, a uma vida saudável, a uma vida de paz, a uma vida plena, mas precisamos fazer por onde? E observar essas conexões nesse sentido. Então, Kardec nos convida a essa ação em prol da saúde de quem me cerca, de quem está do meu lado e de quem está também do outro lado do planeta. Muito interessante. Esse artigo se chama As Aristocracias, está em obras póstumas de Kardec. Então, aí nesse sentido, meus amigos, minhas amigas, o que parece a vocês? Está claro ou ainda não a questão da conexão entre a saúde mental e a natureza? Uma historinha rápida aqui para dizer que, em nome do Grupo Acolher Viver, nós fizemos um projeto que percorreu da Alemanha até Guimarães, de bicicleta também, o mesmo estilo do projeto Bike for Life, realizando conferências também pelo caminho. Esse projeto tinha um outro nome, o Riding for Suicide Prevention. Colocamos o nome em inglês porque meu alemão é terrível, meu francês quase tão ruim quanto, então era melhor colocar numa língua universal, que é Pedalando pela Prevenção do Suicídio. E eu tive a oportunidade de passar pela França, logo a pleno verão, um calor, parecia que havia um sol para cada encarnado no planeta. E eu passei pela França logo após aquela série de incêndios tenebrosos que tomaram a região de Bordeaux, no sul da França, todo aquele sul da França. E eu pude conversar, esse foi um dos propósitos do projeto também, conversar com as pessoas no caminho, sabe? Debater, trocar ideias sobre essas questões, essas conexões todas. E eu percebi, ninguém me contou, eu percebi, olho no olho, o olho vermelho, a angústia, a ansiedade, com ansiedade, em pessoas que perderam bens materiais por conta dos incêndios, perderam bens culturais, patrimoniais, religiosos, enfim, por conta dos incêndios, perderam vidas, entes queridos, que se foram por conta dos incêndios. Incêndios estes que têm a digital, tem a nossa pegada humana como causa básica. Então, eu percebi isso, sabe? Foi uma experiência impactante. Nesse sentido, são dimensões separadas entre si ou existem conexões que não estamos a perceber? Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito, nos diz que o relacionamento social tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto o cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que vive, tornando-se parte ativa do mesmo. Olha como Joana vai fazer o mesmo trajeto de Kardec naquela história do átomo ao arcanjo. Joana diz: relaciona-se, então, com os minerais,
desenvolve o sentimento de respeito e de admiração pelos vegetais, amplia a capacidade de amparo aos nossos irmãos animais, trabalhando pela preservação de todas as formas viventes e, por fim, irradia-se na direção das demais pessoas como membros reais da sua família, partes integrantes que são da sua vida. E assim, como são membros da nossa família, se alguém da nossa família está vivendo um momento difícil, nós também acabamos vivendo um momento difícil. Se alguém está passando por um momento emocional complicado, a gente sente isso também. Da mesma forma com todos os elementos da vida de todos os reinos no planeta. Ou seja, como é possível viver em paz, viver em saúde, viver com uma plenitude de vida, sabendo que ao lado, bem aqui ao lado, há muito sofrimento acontecendo. Ou do outro lado do mundo, ou em qualquer reino da natureza. É complicado isso, é muito difícil. E eu gosto muito de traçar linhas de diálogo entre o espiritismo e outras sabedorias. Kardec nos estimulava a fazer isso. E Helena Petrovna Blavatsky, uma filósofa espiritualista do século XIX, contemporânea de Kardec, um dos pilares da teosofia que ela criou é justamente essa questão da separatividade. Ela diz que a separatividade é uma heresia e que é a causa de muitas, se não todas, as nossas enfermidades. Como assim separatividade? É aquela sensação que nós temos de que cada um de nós vive numa caixinha. A minha caixinha é aqui, sou eu, a minha família. Se esse grupo estiver bem, pouco se me importa aqueles que vivem em outras caixinhas. Essa é a heresia da separatividade que nós precisamos combater imensamente e com um olhar não somente para nós humanos, também para todo o conjunto da vida. Essa é a ideia. Esse é o caráter de urgência nessa mensagem que eu procuro levar por todos os cantos, agradecendo demais a quem abre espaço para que se entregue essa mensagem, não é? E aí está. Mencionei Blavatsky, mencionei Joana, duas mentes poderosas. Bem, esse slide aqui é muito importante, muito extenso, e vamos tentar fazer um resumo. Vamos tentar fazer um resumo. Eu não quero passar muito de 4 horas, né? Vamos fazer um resumo dessas dimensões da vida. E assim, deixem-me dizer uma coisa de coração para vocês. Eu venho trabalhando, por exemplo, no Brasil desde 2014, numa entidade chamada Centro de Valorização da Vida, que é uma irmã do Voz de Apoio aqui em Portugal, de uma série de outras entidades que existem em Portugal e que oferecem atendimento emocional gratuito, telefone, chat online, e-mail. E nesses atendimentos, são plantões que eu faço semanalmente, 3 horas por dia, todo domingo à noite, pelo chat online. As pessoas reportam problemas dos mais variados graus, dos mais diversos que vocês imaginarem são desovados ali naquela conversa. São pessoas que não têm com quem conversar ou não conseguem se abrir em casa, não encontram alguém com empatia para ouvi-las sem julgamento, que é muito importante, e que aí acabam abafando muito. Então, eu ouço, ou melhor, leio de tudo, e venho fazendo isso já há 10 anos, vai fazer 10 anos esse ano. Não tinha me dado conta disso. Por que eu estou falando isso? Porque as dores que as pessoas reportam nesses atendimentos, elas dialogam com cada uma dessas dimensões da vida que nós vamos falar aqui brevemente. Por exemplo, a saúde física, a saúde alimentar, a segurança alimentar, a segurança sanitária, enfim, isso faz mal para o corpo e faz mal para as emoções, para a mente. Isso entra lá. Questão do meio ambiente, que estamos a tratar aqui, questão da ética animal, que também estamos a tratar aqui, o meio ambiente, por todas as questões da lei de causa e efeito, tudo que estamos a fazer para o meio ambiente que está retornando na forma de causa e efeito, karma, não importa o nome, mas são leis universais que funcionam em qualquer canto desse universo conhecido nosso e que estão agora operando, estão agindo. Eu não sei se esse tornado de Lisboa hoje não é uma espécie de recado para nós. Eu tenho certeza que os tornados que estão tomando conta do estado onde eu vivi, no Brasil, o Rio Grande do Sul, eventos climáticos extremos estão acontecendo cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. São recados das leis universais de causa e efeito. Questão da ética animal, a pandemia. A pandemia aconteceu porque nós invadimos o ambiente
determinadamente da natureza, em busca de exploração dos produtos animais, carne, pele e outras substâncias. E, ao invadir esse ambiente, que estava lá em equilíbrio perfeito, o que aconteceu? O desequilíbrio, a falta de balanço naquele ambiente, libertando o elemento viral, o tal do Covid-19, que fique longe. E aconteceu o que aconteceu. Isso é uma questão de ética animal, que interfere na nossa saúde, ou seja, a nossa relação com o mundo animal não anda bem e acaba voltando-se contra nós mesmos. Questão do lazer, as fronteiras entre o lazer saudável e o lazer doentio. O doentio é aquele que, para nos fornecer prazer, quer dizer imediatamente a imposição de algum tipo de dor, sofrimento, ou alguma pegada, algum rastro no meio ambiente por conta desse tipo de lazer. Isso impacta na nossa saúde também. Questão da espiritualidade e autoconhecimento, que é tema de uma outra, de um Zoom, de uma palestra que também a gente está tentando entregar essa mensagem, a importância do autoconhecimento para que a nossa saúde mental e emocional fique em dia. E assim, eu digo para você sem receio, sem melindre nenhum, porque eu sou um peregrino, estou nesse caminho buscando isso. Eu estou empreendendo essa viagem para dentro de mim mesmo. E vou dizer para você, sem problema algum, eu encontro cada coisa que precisa ser tratada. Cada reforma. Eu costumo dizer, eu estava conversando com uma amiga voluntária do CVV, que dentro de mim está um verdadeiro quebra-quebra. Sabe a reforma de uma casa? Quebra-quebras. Mas, enfim, é preciso fazer. É um primeiro passo para um patamar melhor de vida. E está tudo certo, está tudo certo. Essa viagem do autoconhecimento é fundamental. Está tudo certo desde que a gente dê um passo adiante para tentar melhorar um pouquinho a nossa casa interna, não é? Que é fundamental. Questão das opressões. Isso eu assisto, leio toda santa semana, em todas as esferas da minha vida, as pessoas queixando-se das opressões, opressões de gênero, de raça, de etnia, xenofobia, preconceitos de toda ordem, que impactam tremendamente na paz, na vida de espíritos irmãos nossos. As questões sociais e políticas que também dizem respeito às nossas vidas, são muito importantes. Somos seres políticos e precisamos agir como tal, de maneira cristã, de maneira não violenta, não radical, propositiva, pensando sempre no bem da coletividade. Está tudo certo. É assim que, penso eu, teremos mais efetividade em agir como seres políticos. E a questão do mundo digital, toda a influência das redes sociais. E aqui eu conto para vocês o impacto que tem. Por exemplo, os miúdos que chegam até nós, no CVV, reclamando que a vida deles é uma frustração só, porque eles gostariam muito de ser influencers do YouTube, de ter milhões de seguidores e de ter uma vida que eles enxergam, por exemplo, nas redes sociais, muitas postagens de uma vida maravilhosa, férias em lugares incríveis, carrões, namorados e namoradas belíssimas, muito dinheiro, parece que tudo fácil, tudo muito bom, sucesso total na vida. Mas no mundo real a gente sabe que não é assim, não é? Não é assim. Então eles se frustram tremendamente e acham que a vida deles não tem valor nenhum, não tem propósito. Então eles vão buscar algum apoio emocional quando buscam. O impacto do mundo digital. Tudo isso, meus amigos, tudo isso sem exceção, e isso é o que eu tenho percebido, e é esse o meu dever, é isso que me empurra a entregar essa mensagem dessa fala de hoje, que não é uma palestra comum. Não é, não é. É muito mais do que isso. Me empurra a demonstrar isto, que todas as dimensões da vida dizem respeito a quê? A sobre se teremos uma vida de paz, uma vida de saúde, uma vida plena em nossas existências ou não. Para mim está claro, está cristalino, de que a questão, por exemplo, da saúde mental diz respeito a cada uma dessas caixinhas, sem exceção alguma. E como o tempo voa, a dimensão tempo. Essas caixinhas em amarelo, elas trazem alguns fatores de risco para a questão da saúde mental, questão do suicídio. Eu não vou me ater em cada uma delas, porque não só isso daria muito mais tempo, não é? Mas eu posso garantir a vocês, nós estamos estudando, estou tentando estudar isso junto com os meus
amigos do Grupo Acolher Viver, do CVV, das outras frentes de trabalho onde eu estou militando, nós estamos estudando uma coisa notável. Qualquer um desses fatores de risco, qualquer um, eles podem ter origem em quaisquer uma dessas caixinhas, ou ter origem em mais de uma, simultaneamente. Isso mostra como tudo isso está absolutamente conectado. E o que me impele a esse trabalho, me impele com força a esse trabalho, é a percepção que eu tenho de que a grande massa humana não está atenta a essas conexões. E que é absolutamente relevante e urgente que prestemos atenção a isso e tomemos ação, demos um passo adiante, colocando mãos à obra pelo bem de toda a coletividade em cada uma dessas caixinhas. E, nesse sentido, é trabalho em equipa. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros nessa caminhada. Eu preciso da ajuda de vocês, das impressões de vocês, das sugestões, para que esse material cresça e para que eu possa transmitir esse recado com mais contundência, com mais veemência, assim como eu posso, humildemente, muito humildemente, ajudar a quem contatar por e-mail, enfim, para a gente trocar ideias e nos ajudar nessa jornada, nesse caminho peregrino. E aí, nesse sentido, bom, meio ambiente. Qual é a relação entre meio ambiente, saúde mental e a questão da prevenção do suicídio? Bom, nós temos aqui a questão da ignorância, da indiferença e da inação. Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, eu não vou ler a passagem inteira, ela nos fala, psicóloga que é e ecologista que é maravilhosa, ela nos diz que o desrespeito à natureza por ignorância inicial e por interesses mesquinhos e argentários vem de agenta, dinheiro, finanças, capital, remuneração dos lucros, remuneração de acionistas, perseguição de balanço, sempre crescimento, 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 em detrimento do patrimônio da natureza, em detrimento dos seres humanos que estão ali, né, tocando o trabalho. Tem produzido diversos efeitos graves para a própria existência humana. E aí ela vai enumerando aqui vários, para que vocês vejam como a espiritualidade, é importante a gente estudar as referências espirituais que estão focadas no que está acontecendo hoje no planeta. Ela vai enumerando. Ela fala da camada de ozônio, ela fala do abuso dos adubos químicos, ela fala da questão da aplicação de hormônios nos nossos irmãos animais, ela fala da diminuição do volume de água que ameaça regiões, ela fala de as populações ribeirinhas, acabei de falar da questão das solastalgias, populações ribeirinhas que estão tendo que se mudar em várias partes do mundo por conta do que está a acontecer, o aumento das áreas desérticas, o degelo dos polos. A Joana vai dando o caminho do ativismo ambiental espírita. Por isso que a responsabilidade nossa dos espíritas, que temos todo esse conhecimento, na real, não é pequena. Não é pequena. E a vida, ela conclui dizendo que é trabalhada por um princípio de ética divina que não pode ser manipulada ou para a insensatez, sem que disso não decorram consequências imprevisíveis para os seus infratores. Joana de Ângeles. Maravilhosa Joana de Ângeles. Bom, Kardec, na Gênese, faz uma menção à questão da ilusão do conforto, materialismo, a desconexão com o eterno, com o divino. Então, em A Gênese, ele tem uma fala muito... Opa, não é aqui. É aqui. Acabei de entregar aqui, dar o spoiler dos slides seguintes. É o problema que ocorre com aquela peça que vai entre a cadeira e o teclado. A Gênese. O Espiritismo marcha ao lado do materialismo no campo da matéria. Admite tudo o que o materialismo admite, mas avança além do ponto onde o materialismo para. O Espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a uma certa distância, um diz: bom, não posso ir mais longe, o materialismo não pode ir mais longe. Ele não tem como ir mais longe, porque é efêmero, é passageiro, é impermanente. E aí fica a pergunta: nossos hábitos de consumo, de alimentação, lazer, estética, transporte, para citar alguns, estão a nos levar longe, efetivamente,
quando o assunto é evolução espiritual, fraternidade em relação a toda a expressão da vida na Terra? É uma pergunta urgente, sabe? Que eu peço encarecidamente que todos levem, reflitam sobre isso. E tenham o destemor de fazer mudanças que se fazem necessárias e que são mudanças revolucionárias. O Cristo foi revolucionário. André Luiz, ideal espírita e o esquecimento de que nós vivemos numa grande teia da vida. O papel nosso nesse sentido. André Luiz nos diz que, como usufrutuários do universo, saibamos assim que toda ação humana contrária à natureza constitui caminho a sofrimento. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Somos todos interdependentes. Não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando bem para todas as criaturas. Só carecemos de disciplina. Lembra do Emmanuel naquela frase célebre para o Chico? Chico, disciplina. Disciplina ao cubo, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Sem método em nossos hábitos, nossos atos, não demandaremos a luz da frente. André Luiz. Que mais? As leis de causa e efeito, a ciência nos mostra as imagens todo santo dia sobre o que está acontecendo. Então, em nome daqueles costumes que nós mencionamos na pergunta anterior, do conforto efêmero, de prazeres fugazes, de um materialismo além da conta, estamos a colher realmente frutos bastante amargos pelo mundo. E semear esses vegetais que nos dão esses frutos amargos, estamos ainda impondo a dor e o sofrimento a muitos irmãos nossos, humanos e não humanos. E a eco-ansiedade, ela de novo. Manuel Pereira de Miranda, na obra Transição Planetária, psicografia do Divaldo, diz que as dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico. Ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas espetaculares, dos crimes estarrecedores, dos desrespeitos à lei e à ética e da desconsideração, de novo abrangente, pelos direitos humanos, animais e da natureza. Evidentes prejuízos estão acontecendo todo santo dia, materiais, sociais, mentais e espirituais. Então, a espiritualidade está dando um recado muito forte nesse sentido. Muito bem. Então, nem tudo são espinhos, não é? Há muito apoio distribuído por todo o planeta, há muita gente, cada vez mais, se mobilizando para que essas conexões se façam visíveis, se façam fatores de estímulo a essas revoluções que nós precisamos fazer imediatamente nas nossas vidas. E assim, para citar rapidamente alguns pontos de apoio, naturalmente, a psicologia. Aqui estou a falar da saúde humana, saúde mental, psicológica. Psicologia, psiquiatria, as terapias diversas precisam ser usadas e desmistificadas antes de mais nada. E, para minha surpresa, em Portugal, eu vejo o mesmo que via no Brasil, uma espécie de tabu em relação à questão da saúde mental, da procura por apoio. Tem uma célebre piadinha muito sem graça, mas eu vou contar igual para vocês. Vocês estão tendo uma paciência danada comigo, não é? As pessoas, os dois amigos conversando na rua, aí do outro lado da rua passa o psiquiatra do amigo que está a conversar comigo. Aliás, não, passa o cardiologista dele. Aí o amigo diz: lá vai o doutor Manuel, meu cardiologista, muito eficiente, muito bom. Num outro cenário, do outro lado da rua passa o psiquiatra de um desses amigos mesmo. Ele fica quieto. Ele não vai dizer que do outro lado da rua está passando o meu psiquiatra. Por que isso? É aquele mito que ainda existe de que buscar apoio profissional é algo de maluco. Não é. É algo bravo. Quem busca apoio está fazendo um ato de bravura por si mesmo e pelo planeta, por consequência. O apoio da estrutura pública de saúde e segurança em situações extremas, não é? Envolvendo a questão do suicídio. E aqui em Portugal, bom, no Grupo Acolher Viver, nós temos uma lista de contatos
de apoio psicológico, de apoio emocional leigo, de apoio espiritual, de casas espíritas, todo tipo de apoio que vocês imaginarem nessa lista, não somente do Brasil, mas do mundo inteiro. E essa lista tem mais de 1.200 registros. Esse negócio é um negócio gratificante, porque percebe, imagine a legião de voluntários, de trabalhadores que se movimentam em todo o mundo para fazer frente a esse problemão pandêmico emocional que nós estamos vivendo. Aqui em Portugal não é diferente. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Por exemplo, Portugal, nós temos aqui algumas entidades que fazem um trabalho voluntário magnífico de atendimento emocional gratuito. O SOS Estudante, que aliás é aqui de Coimbra. Olha que coincidência interessante. É aqui de Coimbra, um grupo de voluntários estudantes prestando apoio emocional para estudantes. O SOS Voz Amiga, o SOS Criança, Voades, Vozes Amigas de Esperança, Telefone da Amizade, e não está aqui ainda a Voz de Apoio, o grupo Voz de Apoio. Ou seja, é muita gente mesmo se mobilizando para nos ajudar. E se essas ferramentas de vida, esses pontos de apoio, dialogarem com as outras, com aquelas caixinhas todas laranja que nós tratamos antes, melhor ainda, melhor ainda. Porque aí significa que nós estamos dialogando com cada uma daquelas dimensões e estamos cuidando de forma sustentável da nossa paz, da nossa saúde e também daqueles que nos cercam. Então, nesse sentido, atividades físicas e assim nada de muito elaborado, basta um par de tênis, alguns minutinhos por dia, uma caminhada, ou se não é possível fazer isso, porque às vezes não é, um alongamento, uma ginástica, enfim, algo que movimente o corpo. Horticultura, jardinagem, que é uma reconexão com a natureza fantástica. Uma dieta à base de plantas. Não sei se todos sabem, a ciência está cada vez mais avançada nesse sentido, de que uma dieta à base de plantas tem o poder de gerar uma quantidade poderosa de serotonina e outras inas que eu nunca me lembro, que combatem a depressão. Uma dieta à base de plantas. Vale a pena pesquisar a respeito disso e investir nessa ideia, não deixando de lado os medicamentos, a atenção de um profissional. Não é algo que substitua, por favor. Mas é um apoio fundamental. É a mãe natureza generosa do reino vegetal nos oferecendo alternativas. Voluntariado e ativismo é um grande ponto de apoio. Como eu falei para vocês, eu estou todos devem estar familiarizados com o conceito de reforma íntima, né? Aquela reforma íntima que precisamos fazer. Né? E eu estou na minha, maior quebra-quebra dentro de mim, tentando melhorar as coisas dentro da minha vida. E uma das coisas que me dá uma energia tremenda é justamente essa: o voluntariado e o ativismo. O trabalhar, o se entregar, o dedicar-se a uma causa, seja ela qual for, para seja qual o reino da natureza for. E é nesse sentido, rapidamente aqui, falar de um exemplo que eu escutei numa palestra da filósofa Lúcia Helena Galvão, uma brasileira, filósofa de Nova Acrópole, uma instituição internacional de filosofia que existe em Portugal também. Eu participei de Nova Acrópole em Guimarães, é uma experiência maravilhosa. Mas toda a filosofia é maravilhosa. Filosofia espírita é rica, deve ser investido um tempo, energia, no estudo profundo do espiritismo enquanto filosofia. Então, a Lúcia Helena Galvão falou do exemplo de Buckminster, Richard Fuller Buckminster. Ele, um grande inventor norte-americano, a filha dele, muito pequenininha, por um problema de saúde, eles viviam numa situação econômica muito vulnerável, ela teve pneumonia e desencarnou muito cedo. E isso foi um baque na vida dele tremendo, tremendo. Ele, por momentos, não conseguiu segurar aquela situação de uma maneira, sabe, equilibrada, vivenciar aquele luto. E ele pensou, sim, cogitou no pior, de abreviar sua vida por conta disso. Aí o que aconteceu? Alguém, né? Quem? Espiritualidade amiga encostou próximo do ouvido dele e certamente intuiu ele no seguinte, e ele captou essa intuição. Foi uma vida que se salvou. Ele entendeu, tá, a minha vida, eu cheguei à conclusão de que agora, ele falando, Buckminster, de que minha vida agora não tem valor para mim. Não me serve, eu perdi minha filha. Não me serve a minha vida. Mas, porém, a minha vida pode ser útil para outros, para a coletividade de alguma forma. E foi o que ele fez. Uma mente brilhante, um cientista, um inventor incrível, um dos maiores inventores norte-americanos,
Ele dedicou-se, então, à pesquisa, inventou uma série de produtos extremamente úteis, foi valioso para a coletividade, ele percebeu que a sua vida tinha valor, seguiu vivendo, seguiu na jornada conosco, evitou essa questão dramática de abreviar a própria vida e carregou a sua jornada até o fim, porque ele entendeu que isto aqui faz sentido, o servir à coletividade, o voluntariado, o ativismo. E assim, a luta pela valorização sistêmica, meus amigos, numa perspectiva sistêmica, holística, passa por religações e reconexões. E uma das coisas que a Casa Espírita faz com propriedade, de forma única, é esse religare com o divino, com a espiritualidade, é essa prática da oração, que é uma meditação, não deixa de ser uma meditação, e esse desapego, o estímulo ao desapego. Então, esse religar é absolutamente fundamental para a nossa saúde mental. A filosofia, que já mencionei aqui antes, e a ecopsicologia. Para quem não conhece, a ecopsicologia é uma visão não antropocêntrica, terapêutica, com recursos da psicologia, mas que promove a reconexão com a natureza, nos mesmos moldes sugeridos pela espiritualidade, por Joana, por Emmanuel, por André Luiz, por Chico, por Divaldo, pelo próprio Kardec. Então, assim, a ecopsicologia promove essa reconexão com a natureza. E aqui em Portugal, para minha surpresa, grata, existe uma instituição Banhos de Floresta Portugal, algo assim, que promove esse tipo de ação. Por último, e não menos importante, o Centro Espírita, sua importância absoluta. Em Portugal também, nós estávamos conversando isso antes, eu não tinha ideia, quando mudei-me para cá, que Portugal tinha tantos centros espíritas, tinha um movimento tão importante, tão espalhado por todo o país. E tem, são mais de 100, 130, não é? 130, mais de 130 casas. Então, as atividades da Casa Espírita contribuem decisivamente em todos os aspectos daquelas caixinhas, todas aquelas dimensões da vida. Ela contribui e tem referência doutrinária para isso. Então, investir as nossas energias, tempos e tempo na Casa Espírita, não só no sentido de obter dela o apoio de que tanto precisamos, mas também na mão dupla, unindo-nos ao trabalho da Casa Espírita e sim, sendo trabalhadores espíritas, fazendo alguma coisa. Por menor que seja a nossa oferta de trabalho pela coletividade através da Casa Espírita, não será pequena, será gigantesca, porque é a soma dos pequenos que dá um impacto tremendo. Então, temos o atendimento fraterno, o trabalho social. Fiquei tão feliz de conhecer essa casa aqui hoje e de ver quão completa ela é, porque ela abraça todos esses campos e está fazendo um trabalho de luz, definitivamente. Isso me emociona muito. As palestras, a convivialidade, os passes, a água fluidificada, os grupos de estudo que tenham essa visão, sabe, filosófica, científica, religiosa, ecológica e ético-animal. E a Casa Espírita está equipada para isso. Kardec abençoa-nos lá do alto com o seu ok, é isso mesmo, sigam em frente. Então, assim, já estou chegando no fim. Não vai durar realmente as 4 horas que eu pensei, para não abusar da paciência de todos, não é? Eu fiz aqui e fiquem à vontade para entender que talvez eu esteja sendo muito radical, talvez, muito dramático, mas pelo que eu estou vendo, nessa pequena jornada que eu estou percorrendo, peregrina, nessas frentes de trabalho que eu já mencionei, me parece cristalino essa visão gráfica que vou mostrar a vocês. Imaginem então, nós temos a linha da vida. O início da nossa vida, ou em algum momento dela, alguma situação muito dolorosa acontece. Num cenário da nossa existência que seja alheio a uma experiência comunitária, ao sentido de nós vivendo enquanto coletividade, percebem? Observando todas aquelas caixinhas, todos os reinos da vida, num cenário que ignore isso. Qual é o fim? Qual pode ser o fim? Um suicídio consumado. Ou a elevação do índice das pessoas com transtornos dos mais variados. Me parece. Tudo isso que estou a falar resume-se nesse gráfico. Me parece
que acontece isso. Eu tenho visto isso, eu tenho presenciado, e é isso que tem me movido, sabe? A emprestar voz, mesmo com as minhas precariedades, que são muitas, mas emprestar força, energia, tempo, voz para levar essa mensagem, porque isso aqui eu percebo semanalmente que, é claro, acontece. Então, num outro cenário, né, vamos agora do inferno de Dante para o céu, não é? Num outro cenário, nós tendo uma atenção coletiva, tudo do ponto de vista coletivo, solidário, fraterno. A saúde física, as questões sociais e políticas, a espiritualidade e o autoconhecimento, promovendo a nossa e de quem nos cerca, o meio ambiente e a ética animal, que me toca o coração de uma maneira especial. Olhando com atenção cristã para o lazer, cuidando com as armadilhas do mundo digital, lutando com todas as nossas forças contra todo e qualquer tipo de opressão. No fim da reta, dessa reta ascendente, e num cenário que considera a nossa colaboração total na teia da vida, eu acredito nisso. Num suicídio evitado, num índice de pessoas com depressão, com ansiedade, com seja quais forem os transtornos, decrescente. É isso que eu estou percebendo de maneira cristalina. É isso que me impele a colocar a bicicleta na estrada e entregar essa mensagem. Chova, como está chovendo muito, ou faça sol. E é por isso que essa fala de hoje não é uma fala, já concluindo de fato, é por isso que essa fala hoje não é uma, eu não considero como uma palestra, como as brilhantes palestras, todas brilhantes, que são proferidas todo instante no mundo inteiro. É mais do que uma fala. E eu concluo nesse sentido dizendo o quê? Com base nessas percepções de um peregrino que está percorrendo essas estradas, isso aqui é uma estrada de Portugal, inclusive. Lindo. É lindo percorrer Portugal de bicicleta. E se a gente, então, entre o trecho, entre o início aqui, chegar lá no outro lado e proferir uma fala, conversar, conhecer as pessoas, depois pegar a bicicleta de novo, ir a um outro ponto, isso é maravilhoso. Mas, enfim, com base nessas percepções do peregrino, e aqui vai a conclusão muito particular, eu não vejo como possamos ter no mundo hoje uma vida plena, uma vida de paz, porque nós precisamos de paz. Mais do que nunca, é paz que a gente precisa. Não é possível ter uma vida de saúde, sabe? A saúde física em dia. Cara, com o tempo, eu vou fazer 55 ano que vem, e já tem alguns problemas mecânicos acontecendo, uma peça aqui, outra ali, que, né? É normal. Mas não é possível ter uma vida de saúde física plena, saúde mental, espiritual em dia, equilibrada, uma saúde mental bem ajustadinha e felicidade, pelo menos em alguns momentos da nossa vida, sem que nós nos coloquemos frente à heresia da separatividade, ou seja, sem que nós nos coloquemos a serviço de nós mesmos, que é fundamental, a gente precisa, né, fazer isso por nós, mas também a serviço de todos que nos cercam, estejam eles do nosso lado, estejam eles do outro lado do planeta, sejam eles aqui humanos, sejam aqueles acolá não humanos. Eu percebo isso. E tenho percebido, e me atrevo a dizer, e posso cada vez estar mais convicto disso, ou posso em algum momento alterar essa visão? Esse olhar sobre todas essas dimensões é que vai permitir que nós paremos com o processo de enxugar gelo quando o assunto é saúde mental. Tratando apenas de obter aquela pílula, aquele comprimido que vai resolver aquela dor de cabeça emocional ali, rapidinho, mas cujas causas seguem no seu efeito inercial e vão caminhando inatacadas até que a gente resolva atacá-las. Então eu penso assim, sabe, essa mensagem muito forte que eu gostaria de entregar a todos, convidando a que reflitam nesse sentido. E por que eu disse que não é uma fala comum? Porque não é mesmo. Na verdade, estou aqui encarecidamente fazendo um pedido a cada um de vocês para que pensem profundamente nisso. Ao mesmo tempo em que estamos lutando, eu também estou lutando com as questões interiores, enfim, que são normais, nós estamos aqui para isso mesmo. Mas ao mesmo tempo em que fazemos essa jornada de
de luta contra as nossas dificuldades, fazer a nossa reforma íntima, também levemos em conta rapidamente, com urgência, essas relações, essas conexões que procuramos oferecer aqui. É um pedido urgente. Não considero uma fala comum. E para encerrar, eu gosto muito e tenho procurado estudar na medida que o tempo permite, outras sabedorias. O que é muito interessante, porque todas elas se encaixam como um lego na doutrina espírita. Eu gosto muito dos estoicos. Marco Aurélio, imperador romano, o último filósofo estoico, ele nos diz na obra Meditações o seguinte: pensa na tua longa procrastinação e nas muitas oportunidades que recebeste dos deuses, mas que deixaste por utilizar. É, de certo, mais que tempo de compreenderes o universo de que fazes parte, e senhor desse universo, do qual és uma emanação, que há um limite definido para os teus dias. Não vivemos aqui para sempre neste corpo, embora vivamos para sempre como espíritos. Há um limite definido para os nossos dias nessa existência, que, se não os usares para a tua iluminação, partirão, tal como tu mesmo, para nunca mais regressar. Eu gostei muito dessa parte, resolvi inserir aqui nesse contexto, porque é o que nós precisamos fazer. Pensar, não é? Imediatamente na nossa longa procrastinação, no sentido de nos colocar dentro da teia da vida, não é? E fazer a nossa parte nesse sentido.